Para a mensagem desta noite, quero que vocês abram comigo o capítulo 21 de Lucas. O capítulo 21 de Lucas. Esse é o terceiro livro do Novo Testamento e começando no versículo 7. E eles lhe perguntaram, dizendo: Mestre, mas quando serão essas coisas? E qual será o sinal quando essas coisas estiverem para acontecer? E ele disse: Cuidado para não serem enganados, pois muitos virão em meu nome, dizendo: Eu sou o Cristo, e o tempo está próximo. Não vão, portanto, atrás deles, mas quando ouvirem falar de guerras e revoluções, não se assustem, porque é necessário que isso aconteça primeiro, mas o fim não será imediato. Então ele lhes disse: Nação se levantará contra nação e reino contra reino. Haverá grandes terremotos em vários lugares, e fomes e pestes. Haverá também coisas terríveis e grandes sinais do céu. Mas antes de todas essas coisas, eles lançarão mão sobre vocês e os perseguirão, e os colocarão nas prisões, e os levarão diante de reis e governadores por causa do meu nome. Os discípulos haviam chegado e perguntado: Quando será o fim do mundo? Qual será o sinal da sua volta? Eles criam que Jesus Cristo voltaria e que haveria um fim da era. Não o fim da Terra. Não o fim do mundo como pensamos, mas o cosmos, o sistema mundial dominado pelo mal. Então, há um estranho versículo curto, um dos mais curtos da Bíblia, de volta em Lucas 17:32. Começando no versículo 28, diz: Assim como foi nos dias de Ló, comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam, construíam, mas no mesmo dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu fogo e enxofre do céu e destruíram-se todos. Da mesma forma será no dia em que o Filho do Homem for revelado. Naquele dia quem estiver no telhado e suas coisas em casa, não desça para pegá-las, e quem estiver no campo, não volte para trás. Lembrem-se da mulher de Ló. Esse é o meu texto de hoje à noite. Lembrem-se da mulher de Ló. Agora, por que Jesus diria uma coisa dessas? Uma coisa estranha para ele dizer: Lembrem-se da mulher de Ló. E então, no capítulo 3 de 2 Pedro, a Escritura diz: Mas o dia do Senhor virá como um ladrão à noite, em que os céus passarão com um grande estrondo, e os elementos se derreterão com calor intenso, e a terra e as obras que nela se queimarão. E você diz: Billy, você acha que essas coisas vão realmente acontecer? Bem, vamos voltar e estudar por que Jesus disse: Lembrem-se da mulher de Ló. Tudo começou com Abraão. Abraão foi chamado por Deus. Ele era amigo de Deus. Ele era um grande homem de Deus. Ele era um grande homem de fé. E quando Deus lhe disse um dia para tomar seu único filho Isaque e oferece-lo no Monte Moriá, ele o fez. E ele ia oferece-lo como sacrifício, e Deus deteve sua mão no ar enquanto a faca descia. E Deus estava testando-o para ver quanto ele realmente amava a Deus e quanto obedecia a Deus. E ele viajou por todo o Oriente Médio. Ele começou em Ur, perto de onde a guerra entre Iraque e Irã está sendo travada agora. E depois ele foi para Harã com seu pai Tera, e de lá foi para Canaã, depois foi para o Egito, depois voltou para Betel e ficou indo e vindo por todo o Oriente Médio, e ficou muito rico. Ele tinha grandes rebanhos de gado e ovelhas, e ele tinha seu sobrinho Ló com ele, e o nome de sua esposa era Sara. Mas há um perigo em riqueza e opulência. Abraão ficou rico, e a opulência muitas vezes traz pobreza espiritual, e Abraão cometeu alguns pecados diante do Senhor. Ele os corrigiu, confessou, e Deus o perdoou. A Escritura diz em Eclesiastes 6: Um homem a quem Deus deu riqueza e honra, de modo que não lhe falte nada para sua alma. E Jesus disse que é mais fácil um camelo passar pelo olho de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Agora, quem são os ricos? As pessoas que vivem na Europa, na América, no Reino Unido e Irlanda, nesta parte do mundo são consideradas ricas pelos padrões de muitos outros países do mundo. Até mesmo se tivermos roupas e sapatos, somos considerados ricos, e Jesus disse que será muito difícil para uma pessoa rica entrar no céu. Por quê?
por causa de todas as ilusões do mundo e por causa de todos os perigos que ela traz. Agora Ló também ficou rico. Abraão era rico, Ló era rico, e eles decidiram se separar porque seus servos não estavam se dando bem entre si. Então Abraão disse: "Certo, Ló", disse ele, "se você quiser ir para a direita, vá para a direita, e eu vou para a esquerda. Se você quiser ir para a esquerda, eu vou para a direita. Você faça a escolha." Então, Ló olhou para baixo e viu, no vale, as planícies bem regadas do Jordão, e então ele viu Sodoma e sua esposa e família provavelmente estavam insistindo, e ele escolheu ir para Sodoma. Sodoma, uma cidade perversa. Você pode pegar tudo o que você pensa quando pensa em Wall Street, ou Las Vegas, ou Soho em Londres, ou a Reeperbahn em Hamburgo, ou o Quarteirão da Luz Vermelha de Amsterdã, e juntar tudo em um, e você teria o que Sodoma era nesse dia. O profeta Ezequiel uma vez disse: "Eis que esta foi a iniquidade de Sodoma, orgulho. Sodoma era muito orgulhosa. Eles excluíram a Deus. Eles eram orgulhosos de si mesmos e das coisas que haviam feito. E então, eles estavam cheios de pão, diz a Escritura, e abundância de ociosidade estava nela e em suas filhas. Em outras palavras, eles tinham tudo o que precisavam para dar lazer às suas vidas. Nem fortaleceram a mão dos pobres e necessitados. Eles ignoraram os necessitados e os pobres e os oprimidos do mundo. Muitas vezes ignoramos aqueles de outras raças. Ignoramos aquelas pessoas na África que estão sofrendo de fome. Ou talvez não ignoremos, mas não fazemos muito a respeito. Não tanto quanto poderíamos fazer. E Deus vai nos responsabilizar. E eles eram altivos e cometeram abominações diante de mim. Em outras palavras, eles eram orgulhosos, altivos, ricos. Eles tinham tudo e neglectaram os pobres e os oprimidos do mundo. E Deus disse: "O julgamento vai chegar." E no capítulo 17 de Lucas, como leemos: "Assim como foi nos dias de Ló, comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam, construíam, mas no mesmo dia em que Ló saiu de Sodoma, caiu fogo e enxofre do céu, e destruíram-se todos. Da mesma forma, escutem isto, da mesma forma será no dia em que o Filho do Homem for revelado. Assim como foi nos dias de Noé, assim como foi nos dias de Sodoma, assim será semelhante aos dias, justamente antes da segunda vinda de Cristo." Sim, eu creio que a Bíblia ensina em mais de 300 lugares do Novo Testamento que Jesus Cristo voltará. Essa é a esperança que bate no coração de todo verdadeiro crente. Cristo foi ressuscitado dos mortos. Ele está vivo, ele está à direita de Deus Pai, e ele vai voltar. Agora não me perguntem quando, porque eu não sei. Ele disse aos discípulos: "Não tentem adivinhar o dia nem a hora, não especulem, nós não sabemos." Mas ele nos deixou certos sinais, e me parece que esses sinais estão se ajuntando pela primeira vez, talvez na história, desde que ele o disse. Todos os sinais parecem estar lá que a volta do Senhor está próxima. Não sabemos, não temos certeza, mas parece que sim, porque uma das coisas que ele nos disse foi que o Oriente Médio estaria em turbulência. Ele nos falou sobre as pestes. Veja tudo o que está acontecendo com as pestes. Ele disse que o mundo estaria em turbulência. Veja o terrorismo que está acontecendo no mundo e os tremendos armamentos militares ao redor do mundo. Todas essas coisas, ele disse, são indicações de que a volta do Senhor está próxima. Porque você veja, o mundo se destruiria se Deus não intervenciosse. Mas eu creio que a Bíblia ensina que Deus tem outros planos para a raça humana. Eu creio
creio que Cristo vai voltar e o reino de Deus vai triunfar. E aqueles de nós que conhecemos a Cristo e temos o reino de Deus dentro de nós, nós vamos reinar com Cristo. Eu estou ansioso por esse dia quando Ele voltar. E Ele disse, 2 estarão na cama, um será tomado, o outro deixado. 2 poderão estar voando em um avião, um será tomado, o outro deixado. Agora o caminho para Armagedon é semelhante ao caminho para a destruição de Sodoma, disse Jesus. Agora observe, eles tinham essa falsa segurança. Nós também temos uma falsa segurança. Nós confiamos em nossa força econômica e nosso poderio militar. Tudo isso poderia desaparecer em apenas um momento. Isaías, no capítulo 31 e no 1º versículo diz, ai dos que vão a uma nação pagã em busca de ajuda e se apegam a cavalos e confiam em carros de guerra, mas não olham para Deus, nem buscam o Senhor. Eles não estão olhando para Deus. Nós não estamos buscando o Senhor. Nós estamos confiando em outras coisas. Nós estamos confiando em nossos dólares e em nossas libras, confiando em nosso poderio militar. E essas coisas não nos salvarão. Precisamos de Deus. Precisamos buscar o Senhor. Isso é o que Isaías estava dizendo. E então, a segunda coisa, eles tinham uma falsa sensação de segurança, mas estavam envolvidos em prazeres pecaminosos. Eles haviam se satisfeito. Nós também somos assim. E a Bíblia adverte: o triunfo dos ímpios é breve, e a alegria do hipócrita é por um momento. É apenas um momento no tempo. A Bíblia diz em Provérbios 14, há um caminho que parece certo ao homem, mas o fim dele é o caminho da morte. Parece certo ir por esse caminho, mas o fim é a morte, diz Deus. Até na alegria o coração está triste, e o fim dessa alegria é a aflição. Até quando você está rindo, às vezes não está triste, e então, quando você pega os jornais e vê as notícias e todos os assassinatos que estão acontecendo, e todas as coisas que estão acontecendo, eu ouvi pessoas dizerem todo dia que simplesmente não conseguem entender. E então a Escritura diz que as pessoas de Sodoma estavam ocupadas demais para Deus. Elas estavam ocupadas demais fazendo dinheiro e tendo todos os seus prazeres para dedicar qualquer tempo a Deus. E é assim que somos. Não damos a Deus o primeiro lugar em nossas vidas. Deus não demanda um sistema legalista sob o qual vivemos. Mas Ele exige o primeiro lugar em nossas vidas. Ele quer ser o Senhor que se senta no trono da sua vida e controla a sua vida e governa a sua vida. E é por isso que Ele enviou seu Filho Jesus Cristo para morrer na cruz e derramar seu sangue para que nossos pecados pudessem ser perdoados. Porque você veja, o problema no mundo de hoje é pronunciado com uma palavra: pecado. E a Bíblia diz que todos pecamos e fomos privados da glória de Deus. Todos somos pecadores. Nascemos em pecado. Somos pecadores por escolha e somos pecadores por prática. E esse pecado nos separa de você e de Deus, de modo que você não tem o sentimento de realização. Você não conhece o propósito e o significado da sua vida. E você pode ter todas essas experiências e todos esses prazeres, mas não satisfazem. Algo profundo dentro de você está clamando por algo mais. Não resolve o problema do seu lar. Não resolve o problema do seu desemprego. Algo está errado. Algo está faltando. E então eles eram culpados de idolatria. Idolatria. Esse é o pecado que Deus mais odeia, e esse é o pecado do mundo ocidental hoje, e é o pecado do mundo inteiro. Romanos 1:25 diz: eles trocam a verdade de Deus por uma mentira, e eles adoraram e serviram criaturas em vez do Criador. E qualquer coisa em sua vida que toma o lugar de Deus se torna seu Deus. Qualquer coisa que você pense mais e que toma mais do seu tempo do que o Deus vivo se torna seu Deus. E então, a próxima coisa de que eles eram culpados era a perversão sexual. Uma das últimas direções que uma nação toma antes do julgamento é essa, usualmente encontrada em uma sociedade afluente: não relações sexuais normais,
perversis de vários tipos, tentando encontrar novas maneiras de obter prazer sexual. Esse é o emprego em tempo integral de muitas pessoas e você vai aos quiosques de jornal hoje e veja revista após revista dedicada a isso, tentando encontrar um novo ângulo, uma nova maneira. Agora, no meio deste lugar, Sodoma, viveu Ló. Ele havia escolhido Sodoma para fazer sua casa. E a Escritura diz que ele era infeliz e estava aflito. Você veja, o problema de Ló era que ele tinha um pé no reino de Deus e o outro pé em um mundo pecador, e ele estava preso entre. Ele não estava feliz no mundo pecador. Ele não estava feliz no reino de Deus. E há muitos de vocês assim. Você vai à igreja, você é membro de uma igreja, e você acredita em Deus com a cabeça, e de vez em quando você lê a Bíblia, e você tem uma aparência religiosa externa, mas deep inside your heart you know that your heart belongs to the world. O cosmos, esse sistema mundial dominado pelo mal. Muitos de vocês têm uma herança cristã. Seus pais eram cristãos. Você aprendeu sobre a Bíblia na escola e agora você é um homem ou uma mulher do mundo, ou um jovem. Mas você nunca está realmente satisfeito com sua relação com Deus. Algo está errado. Algo está faltando. Algo está faltando. Você sabe o que é? Talvez você não tenha sido regenerado. Talvez você não tenha realmente recebido Cristo total e completamente como seu Senhor e Salvador. E esta noite, na última noite dessa missão tremenda, é sua noite para fazer esse compromisso. Temos esperança em Cristo. Temos algo a oferecer às pessoas. Um novo dia, um novo reino, um novo mundo. Um novo mundo vai nascer. Um novo céu e uma nova terra. E nós vamos fazer parte dele, porque estamos em seu reino. Mas Jeremias chorou por Jerusalém porque ele viu que o julgamento estava chegando. E ele foi chamado o profeta chorão. Jesus chorou sobre Jerusalém 700 anos depois, e ele disse: Ó Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes eu teria reunido teus filhos, como uma galinha reúne sua ninhada sob suas asas, mas vocês não quiseram. Vocês não me escutaram, vocês não vieram a mim, e agora vocês estão para o julgamento. Deus advertiu Sodoma, e ele enviou 2 anjos para adverti-los. Mas a mulher de Ló não acreditou, mas ele sim. Os anjos advertiram a esposa, disseram: Não olhem para trás. A mulher de Ló não acreditou e foi transformada em uma coluna de sal, como havia sido advertida. A ira de Deus foi derramada sobre Sodoma e a mulher de Ló. E Abraão sabia que estava chegando, e ele orava e dizia: Senhor, se você pudesse encontrar 50 pessoas justas em Sodoma, você as salvaria? Deus disse: Sim. 45? Sim. 30? Sim. 20? Sim. 10? Sim. Mas ele não pôde encontrar 10 pessoas justas, 10 pessoas totalmente comprometidas com Deus. Então, o julgamento veio. Agora, qual é a lição que aprendemos com essa declaração? Lembrem-se da mulher de Ló. Por que Jesus disse isso? Primeiro, lembre-se que ela era a esposa do sobrinho de Abraão, e ela tinha vivido na tenda de Abraão, e muitas vezes ela tinha visto o poder de Deus. E a quem muito é dado, muito é exigido. E então, em segundo lugar, lembre-se do que um casamento errado pode fazer. Ela era cananeia, e Deus havia proibido seu povo de se casar com essas tribos pagãs ao redor deles. Quantos homens e mulheres foram destruídos por se casar com a pessoa errada que os influenciou de forma errada? É por isso que você deve se casar com a escolha de Deus. E então, em terceiro lugar, eu acho que Jesus disse isso porque devemos lembrar o pecado dela. Parecia um pecado tão pequeno, mas representava algo muito mais profundo. Representava incredulidade ao longo de muitos anos. Representava rebeldia contra Deus em muitas ocasiões. Deus, em sua misericórdia, estava dando a ela outra chance, e Deus disse:
Não olhe para trás. Não olhe para trás, para Sodoma. Sodoma é controlada pelo diabo. Não olhe para trás. Mas ela não conseguiu se conter. Seu coração ainda estava em Sodoma, mesmo que estivesse escapando do julgamento. Seu pecado não parecia tão grande, apenas olhar para trás. Mas era algo mais profundo dentro dela que a fez olhar para trás. E então lembre-se, em quarto lugar, que ela quase foi salva. Eles estavam na entrada de Zoar, a cidade de refúgio. Você veja, naqueles dias, havia cidades onde as pessoas podiam correr se tivessem cometido um crime ou um assassinato, até que pudessem arrumar seus advogados e organizar tudo porque as pessoas linchariam ou apedrejariam ao menor sinal naqueles dias. Então havia cidades de refúgio para onde eles podiam correr, e eles estavam na entrada de Zoar quando ela se virou e olhou para trás. E foi naquele momento que ela se transformou em uma coluna de sal. Agora a Bíblia diz que Agripa, o grande rei, ouviu Paulo pregar e ele estava quase persuadido, mas endureceu seu coração. Muitos de vocês estão quase persuadidos a entregar suas vidas a Cristo, mas vão arriscar que podem fazer isso sem Ele. Alguns de vocês estão. E então, em quinto lugar, lembre-se de que ela foi oferecida salvação. Cristo é o lugar de salvação e refúgio. É na cruz que Deus derramou seu amor e onde nossos pecados foram levados por Cristo. Ele foi feito pecado por nós que não conheceu pecado. Ele tomou seus pecados e meus pecados. Ele tomou meu julgamento. Ele tomou o inferno que eu merecia. Naquela cruz, e quando ele disse, meu Deus, por que me desamparaste? Foi porque Deus não estava olhando para ele. Deus não abandonou seu filho. Ele abandonou o pecado que ele se tornou por sua causa. Ele tomou o inferno que merecíamos. Ela foi oferecida salvação. Ela poderia ter sido salva. Era isso que eles estavam tentando fazer. Era levá-la ao lugar de segurança. E então, em sexto lugar, lembre-se de que Deus nunca julga sem advertir. Ele sempre adverte. Tivemos uma enchente há alguns anos nos Estados Unidos que matou centenas de pessoas em Johnstown, Pensilvânia. E eles foram de um lado para o outro no vale avisando as pessoas de que a barragem tinha uma rachadura e poderia romper a qualquer momento e que evacuassem. Mas as pessoas não evacuaram. A barragem se rompeu em uma noite e dezenas de pessoas perderam suas vidas. Mas elas tinham sido avisadas. E então, em sétimo lugar, lembre-se de que quando Deus adverte, há perigo em atrasar. A Escritura diz, prepare-se para encontrar o teu Deus. Não adie, quem endurece o seu coração, sendo frequentemente repreendido, será repentinamente cortado, e isso sem remédio. Venha a Cristo enquanto pode. Agora é o tempo aceitável, hoje é o dia da salvação. Vou pedir que você fuja para o lugar de segurança. O único lugar seguro e seguro neste mundo inteiro é na cruz de Cristo e no túmulo aberto. Vou pedir que você faça algo que vimos milhares de pessoas fazerem esta semana, aqui neste estádio e em outros auditórios em todo o país. Vou pedir que você se levante de seu assento, centenas de vocês, se levantem agora mesmo e venham e fiquem em frente a esta plataforma e digam, ao vir, quero ter certeza de que meus pecados estão perdoados e que vou para o céu. Quero ter certeza de que estou no reino de Deus. Vocês se levantem e venham, centenas de vocês. Por favor, ninguém saia do estádio neste momento sagrado enquanto as pessoas já estão chegando aqui em Bramall Lane. O número na sua tela de televisão é um número que você pode ligar para obter ajuda e aconselhamento espiritual. Pessoas estão esperando agora em todos os Estados Unidos para falar com você, então anote o número. Se a linha estiver ocupada, basta esperar alguns momentos e ligar novamente. Eles estarão lá enquanto as chamadas continuarem chegando. Que Deus os abençoe ao fazer essa chamada. Você sabe, na noite em que vim a Cristo, eles cantaram 2 músicas e vim no último verso da última música e eu era um líder na minha igreja. Um líder juvenil. E estou feliz que eles esperaram por mim. Nós vamos esperar por você. Deus está falando com você. Há uma pequena voz dentro de você que diz que você deve vir,
você venha.